Queria convidar o presidente do sindicato, dos funcionários públicos de Penedo, Luiz Dantas, a fazer uso da tribuna. Eu paro, não tem esse negócio não. Antes do Luiz falar, eu quero deixar bem claro aqui aos senhores vereadores que vou deixar o presidente do sindicato por 10 minutos usar a tribuna e nenhuma parte dos senhores vereadores vai ser permitida. E nem da assistência. Se a assistência se manifestar, eu encerro a palavra do presidente do sindicato. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, companheiros servidores do município de Penedo, internautas, retornamos a esta importante casa, mais uma vez, na luta pelo bem-estar do servidor público do município de Penedo. Esse mês é o mês de maio, mês da database, dia do trabalhador, mês em que se comemora o dia do oftalmologista, o dia do guia turístico, o dia do enfermeiro, o dia do assistente social, o dia do gari, hoje, e o dia nacional do técnico e auxiliar de enfermagem. Profissões importantes não só para os municípios, mas principalmente porque são profissões dignas. Hoje é o dia do gari. Ninguém trabalha na sujeira, a não ser que seja igual a mesma. Ninguém quer trabalhar num ambiente sujo. Todos nós queremos estar no lugar limpo, né, bem cuidado, e para isso precisa do profissional, neste caso o gari. Comemora-se funções aqui importantes, uma função que eu digo que é penosa, e dois vereadores aqui desempenham e com maestria, e conhecem da dificuldade que é esse trabalho, o vereador Macaxeira e o vereador Derivan sabem muito bem da dificuldade que é exercer a função de técnico de enfermagem. De encontrar uma pessoa acamada, numa situação difícil, muitas delas, sem perspectiva de vida, mas na esperança de que vai ser bem cuidado por esses profissionais e a sua dor vai ser amenizada. Eu estou dando como exemplo os técnicos e auxiliares de enfermagem, mas eu não quero que nenhuma outra categoria se sinta menosprezada por isso. Não. Porque são tão importantes quanto os demais. Do gari ao prefeito, todos são importantes no município. Todos são importantes para a gestão pública e são importantes para quem utiliza os serviços do município. E por que não valorizar todos os servidores? Por que a segregação? Por que a exclusão? Dinheiro? Eu creio que não. Alguns servidores, eles estão sendo contemplados com a reforma administrativa. Excelente. Merecem. Está pagando lá aquele piso? Merece. Assim como os demais também merecem. Nós temos categorias que estão há quase 8 anos sem R$1 de reajuste. R$1. Categorias que recebiam um salário e meio, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de lá para cá, não houve nenhum pingo de centavo em seus vencimentos. O município de Penedo, ano passado, aprovou a Previdência Própria. Uma das condições para a aprovação da Previdência Própria seria que o município ia ter uma suavidade financeira para poder aplicar tais recursos
na infraestrutura do município e na melhoria dos salários dos servidores. Também foi informado que, com essa aprovação, o município ia poder realizar a festa do Bom Jesus. O município, mês passado, teve o anúncio do prefeito de que tem concurso público, já com data, é para julho. Não se faz concurso público se o município não tem carência em algumas áreas. Pior ainda se o município não tem viabilidade financeira para isso. Tá aí mais uma confirmação de que o município dispõe de dinheiro, de recursos. Que o município também vem pagando aí os salários tranquilamente em dias. Eu duvido que alguém aqui esteja reivindicando atraso de salário. Podem ler o que está aqui escrito e que nós distribuímos nas redes sociais. Ninguém está pedindo para pagar salário atrasado, não. O que se quer é a valorização de servidor, que não é com pagamento de salário. Valorização de servidor não se resume a pagamento de salário, não. Aí é obrigação do patrão, porque o seu funcionário cumpriu com a obrigação dele, trabalhou, fez a sua parte. Se faltou, vai sofrer as penalidades porque faltou. Se não está desempenhando como deve desempenhar, aplique as penalidades. Servidor não só tem direito não, tem deveres. Então aplique as penalidades. E essa não é a justificativa pelo qual alguns estão sendo contemplados e outros não. A luta dos servidores do município de Penedo é a luta que sempre houve com todas as gestões. Reajustes de salário. Não é aumento de salário que ninguém está pedindo. É o mínimo. O mínimo é a recuperação das perdas salariais. O ano passa, tem inflação, o governo federal, automaticamente para quem recebe o salário mínimo em janeiro, já contempla com um percentual. É reajustado. E por que os municípios não trabalham a possibilidade de negociar esse percentual ano a ano? Por que os municípios têm que esperar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, tem que esperar o servidor reclamar, bater o pé, para que tenha o mínimo, que são as perdas, as recomposições das suas perdas salariais? Eu estou dizendo isso porque foi divulgado de forma maldosa de que a paralisação do servidor público do município de Penedo tinha sido feita por conta da reforma administrativa. Até que a reforma administrativa não ajude o servidor. Mas não foi o estupim para essa paralisação. De forma alguma. É servidor que está há 4, 5, 6 anos sem reajuste, 8 de salário. É servidor que tem um parecer favorável da Procuradoria do município dizendo que ele tem direito à periculosidade e foi necessário entrar na justiça para poder pagar, porque o município insiste em dizer que não tem 30 mil reais por ano para poder pagar esses servidores, que têm suas vidas expostas. Está aí desde 2016. E estes servidores não recebem. Servidores importantes, formadores de opinião, que é a classe do professor, que tem verba do Fundeb, 60%, que é o mínimo, não é a base ali para poder pagar, é o mínimo. Pode ser 70, 80, é só querer. É só querer. Porque os 40%, ele é aplicado para reforma, ampliação, e a gente sabe que tem necessidade de melhorar a infraestrutura das escolas. Mas que os 40% sobra e muito. Sobra. Porque não é só a verba do Fundeb que vem, que é para investir nas escolas, não. Tem a contrapartida do município. Aí o município diz que paga o piso salarial do professor. E o professor, por outro lado, diz que de forma alguma, não recebe o piso faz anos. E aí ele diz que não tem viabilidade financeira para pagar. Tem 60%, no mínimo, dos recursos do Fundeb para isso. E por que não conseguir aumentar para 70 ou 80, assim seja possível, para poder pagar a estes que formam médicos,
garis que tem gari, que é alfabetizado. Não dá também para dizer porque o cara trabalha, tem um trabalho humilde, mas que é digno, que ele não tem a formação, ele só não deve ter tido a oportunidade de fazer um concurso, de trabalhar em outro local e ter a sua atividade melhorada. Temos servidores capacitados dentro do município, que são garis, que são auxiliares de enfermagem, que tem outras atividades, que são motoristas, que têm outras atividades, mas que foram em busca, porque o município não oferece essa capacitação para eles. Então, o que nós estamos querendo dizer é que nessa campanha salarial nossa, é a busca pelo direito, somente o direito do servidor, que é ter um salário digno e justo. A peça principal e importante, eu acho incrível os discursos demagogos de dizer que o servidor público é o maior patrimônio que o município tem, quando os próprios gestores não fazem por onde, na prática, isso ser realidade. É fácil eu chegar aqui e dizer que o professor na sala de aula faz isso, faz aquilo, prove. Não é? É fácil dizer que o município de Penedo tem verbas para poder ajustar os salários dos servidores, porque nós sabemos que vem verba. O problema é saber com que é gasto. Com que é gasta essa verba? Eu, pelo que eu acompanho as sessões da Câmara, nunca vi uma prestação de contas, e o que eu uso são muitos pedidos aqui dos vereadores de prestações de contas, porque a gente sabe procurar de onde vem a origem dos recursos. Agora, para onde os recursos vão, é fácil você dizer que não tem para pagar. Agora, mostrar, é difícil da gente encontrar que mostre. Em todas as negociações do sindicato, eu tive a felicidade de participar, porque eu sou servidor público do município de Penedo desde 96, e em 98 eu fui efetivado através de concurso. E em todas eu participei, representando a minha categoria. Em todas, o secretário de Finanças compareceu ao sindicato, o prefeito compareceu ao sindicato, as contas foram mostradas e houve a possibilidade de negociação, inclusive no primeiro mandato do prefeito Márcios. Houve sim reajustes de salários, sempre o nível médio e o nível superior teve a recuperação das perdas, sempre. Derivan foi vice-presidente do Sindispen, sabe da luta que teve e sempre o sindicato foi recebido pelos gestores. Estou mentindo, vereador? Sempre recebeu, sempre tratou das demandas. Eu tenho aqui, ó, parece até um livro, e aqui é só 2018, porque é uma pauta recorrente, senhores vereadores. Senhora vereadora, pautas recorrentes. Não é de 2018 nem 2019, não. Algumas coisas sim, porque o tempo vai passando, vão chegando outras coisas. Tem verbas que o governo federal manda para melhorar a situação, para gratificar, e aí a verba vem, a lei vem para cá, é aprovado o regulamento do pagamento, a exemplo do PEMAC, que foi aprovado em novembro, e de lá para cá não foi pago, e foi necessário aprovar o pagamento retroativo, voltou, mudou para retroativo, veio sair, a lei foi aprovada em novembro, a lei com retroativo em fevereiro, o pagamento saiu agora, referente a setembro do ano passado. Verba que vem do governo federal, verba que tem no município, porque o governo federal mandou seus técnicos, avaliou as unidades de saúde e as unidades estão aptas a receber. O problema foi essa verba chegar até as mãos dos servidores. E é 50% dessa verba só, viu? Porque os outros 50% fica para o município aplicar nas melhorias. Então nós temos aqui, ó, eu não estou com falácias. Nós dividimos as pautas com Secretaria de Educação, Prefeitura Geral, que pega agricultura, cultura, administração, finanças. Fizemos uma exclusiva para saúde, só técnicos de enfermagem, agentes administrativos, motoristas. Fizemos uma outra dentro da saúde com os agentes de saúde e agentes de endemias, porque eles têm um amparo do governo federal, vem verba para pagar 95% do salário deles. Foi a maior luta para que fosse aprovado o piso, agora em janeiro,
foi aprovado inclusive agora aqui na Câmara Municipal, também em fevereiro, e eles não receberam o piso referente a janeiro e parte de fevereiro também não receberam. Então aqui são pautas que nós enviamos para o prefeito, foi protocolado desde o mês de abril, início do mês de abril, e até hoje não recebemos nenhum sinal de conversa, de diálogo com o gestor do município. Não existe portas fechadas lá no sindicato, nem para os senhores, e até que votem em projetos contra o servidor, não tem não. Porque nós tratamos as pessoas com respeito, e nós esperamos sermos tratados da mesma forma. E não tem portas fechadas, principalmente para o gestor do município. É a maior autoridade do município. E nós não temos portas fechadas, não. Estamos abertos ao diálogo, porque nós queremos o bem do servidor. E a gente entende de que só a conversa, só o diálogo pode fazer as coisas evoluírem. Agora, conversa séria, de compromisso, de dizer que pode e fazer. É isso que nós queremos. Então, senhor presidente, nós lamentamos que a reforma administrativa, que seria o momento da gente, inclusive, chegar aqui e está até pedindo para que fosse aprovado de imediato, se contemplasse os servidores, como contemplou alguns e segregou outros. Não é? Volto a dizer, viabilidade financeira o município tem. Eu quero que alguém me indique um fator que prove que o município de Penedo está no colapso financeiro, ou que não tenha, porque a reforma administrativa veio com as finanças aqui, só os valores, não tem o impacto financeiro, não diz o impacto financeiro, não diz quanto isso está impactando na lei de responsabilidade fiscal. Se a utilização da verba com os salários está chegando a 52%, ou o limite máximo de 54%, a gente não sabe. Agora, que tem, senão não daria. Que tem suavidade financeira, tem, senão não ia fazer concurso. Por que não ajeitar o que precisa ajeitar, que a reforma administrativa serve para isso? Arrumar a casa, ajeitar o que ainda está capengando, e depois sim, providenciar a questão do PCC, porque quando o cidadão for lá para o PCC, ele não vai com o salário que está hoje, não. Ele vai com o seu salário atualizadozinho, e o que for calculado lá, a partir daí para frente, vai ser calculado não no que ele recebe hoje, mas no reajuste que ele teve. A gente fica triste por isso, servidor do município. É pai de família, é gente de bem, é trabalhador. São pessoas ordeiras. Passividade não tem nenhuma outra quanto essa que os senhores estão vendo aqui. Os servidores estão tão somente em busca do que é seu de direito. Os companheiros vieram de preto, porque ficou combinado de vir de preto. Eu vim de verde de propósito, porque Ana Flávia combinou comigo. Gel também. Porque eu ainda tenho esperança. Maraú está de verde. Porque eu ainda tenho esperança de que Deus vai tocar no coração do nosso gestor e vai dizer que o servidor público do município de Penedo merece. Ele merece sim. Ele merece ter melhores condições de trabalho. Ele merece receber um salário digno. E ele merece não ter que estar se matando, acumulando, de dia trabalha no canto, de noite trabalha em outro, final de semana trabalha para ter que sustentar sua família, porque o salário mínimo não dá para sustentar família nenhuma, e quem recebe sabe muito bem, de forma alguma. Eu só citei aqui algumas questões, né, de esquecimento por parte da gestão pública do seu maior patrimônio, que é o servidor. Só algumas, mas tantas outras estão aqui, contidas em nossa pauta de reivindicações, que foi protocolada para o prefeito. Entregamos uma cópia ao vice-prefeito, também da cidade, para que ele tome conhecimento. É uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço muito grande. Vejo ele como um grande homem. Vejo ele como uma pessoa responsável. Pelo menos nos momentos em que me dirigi até a ele, ele se comprometeu, cumpriu. Eu não posso dizer do contrário. Né? Então, não posso dizer. Mas é lamentável que o servidor de Penedo esteja esquecido.
No mais, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a atenção do senhor. Gostaria de dizer também que depois a gente precisa continuar a nossa conversa sobre os servidores desta casa. E agradecer pelo espaço, não em meu nome, porque eu não estou representando o Luiz não aqui. Estou representando cada um desses companheiros que hoje vieram aqui e tantos outros que não puderam vir porque está trabalhando, porque tem medo de levar uma falta, porque tem receio de ser perseguido, né? Tem receio porque tem familiares que fez um processo seletivo, que tem carro locado, isso e aquilo, e tem medo de represália. Infelizmente, isso acontece. E eu já fui vítima disso. Fui vítima disso. Mas a pessoa que me perseguiu hoje já não está mais nem aqui. Eu disse a ela, eu tive a felicidade de dizer, a senhora passa, eu fico. Eu só não fico aqui se Deus me levar. Mas eu fico, eu estou aqui e ela já foi. E que Deus a mantenha em um bom lugar, ela está viva, né? Está viva. Ela não foi para o outro lado, não. Que Deus a mantenha em um bom lugar e que ela tenha tomado como exemplo, não é? Muitas coisas boas que ela conheceu aqui dos servidores de Penedo, da pasta que ela tomou conta, né? Muitas coisas boas ela sabe que levou porque encontrou muitos funcionários competentes. Machucou muitos, eu sei. Ela machucou muita gente, eu fui uma delas. Mas quem não tem medo de ir ao banheiro não se alimenta, né? Então eu não tenho. Eu me alimento e muito. Às vezes bem, às vezes muito. Na maioria das vezes eu me alimento muito. Bem não, porque você tem que comer com qualidade. Eu ainda não consegui avançar, apesar de muitos conselhos da nutricionista. Mas, muito obrigado, presidente. Agradeço, em nome dos servidores do município de Penedo. A esperança é a última que morre. Servidor valorizado. Ele começa pelo reajuste dos seus salários. Tenha certeza disso. É só o começo. Obrigado, um abraço. Só para registrar, Luiz, o senhor falou 21 minutos e o acordo era de 10. Muito obrigado. Primeiro vereador Macaxeira, usar a tribuna. Vai não? Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Raquel, assistência, servidores públicos. Quero saudar a todos em nome dos técnicos de enfermagem que estão aqui presentes. Eu tinha algumas situações para relatar, porém, como o momento é exclusivo sobre a reforma, eu vou fazer algumas colocações. Reforma essa que não é só, reforma administrativa, que não é só parâmetro de município. Estamos vivendo em um momento onde se fala em reforma no país inteiro. E é muito complexo. E quando você fala em reforma, entra em desavenças, entra em discordâncias, até dentro da sua casa. Porque às vezes você quer de um jeito, a esposa quer do outro, o filho, e é muito natural. Só que eu concordo plenamente com o presidente Luiz, quando ele faz a colocação que tem que se discutir, que tem que se receber as categorias,
isso sempre teve dificuldades. E muitas vezes se recebia sim as categorias, porém recebia, mas não era atingido o objetivo. Então era uma pura enganação. E eu, senhores servidores e senhoras, sou servidor público também há um bom tempo, há 21 anos. Eu sou do concurso de 98. E nesses 21 anos, é muita perda e pouco ganhos. Os ganhos mínimos, quase nenhum. Então, muitas vezes, é bom frisar, e aí o presidente Luiz foi feliz aqui, quando se levanta a bandeira sindical, quando se levanta a bandeira direcionada ao servidor, e não bandeira política. E aí temos sim, nós quanto legisladores que estamos aqui nessa casa, somos 15, cada um fazer as suas pontuações, cada um fazer as suas reivindicações. E eu desde o início, que eu sempre comento, que eu acho muito injusto o técnico de enfermagem, o agente administrativo, que estamos há 21 anos trabalhando em um município, receber salário mínimo. Isso eu sempre falei e falo com o mesmo tom em qualquer canto. Só que não adianta você chegar aqui e querer, às vezes, falar para uma plateia, querendo fazer da plateia uma torcida, porque é muito fácil, você vai simplesmente agradar, né? Você tem o intuito de agradar e não de falar a real situação. A real situação é que a reforma ela precisa ser trabalhada nesta casa. Está havendo uma sintonia muito grande entre oposição e situação. Estivemos ontem com o prefeito fazendo algumas colocações para ver o que podia retirar, o que podia melhorar, o que pode ser trabalhado mais na frente, um PCC, porque no meu ponto de vista, e não só meu, da maioria dos vereadores e dos colegas, o PCC, Penedo, está na hora de trabalhar o PCC da saúde. A saúde é uma secretaria enorme, né? Só pede para a educação. Precisa ser trabalhado isso. Educação no Brasil, professor Gilberto, a educação no Brasil está passando por um momento muito complexo, onde mudança de governo, né? Governo esse que eu votei e ainda acredito e espero que ele tenha um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. É claro que muitas pessoas discordam. Ontem, muitas manifestações, tudo, através de corte, e a educação não se corta, mas também tem um ponto de vista na onde está sendo investido e está sendo investido como. E está sendo investido mesmo ou está sendo desviado? Existem vários escândalos de desvios em faculdades, em universidades, em institutos técnicos e em vários cantos existe desvio. O desvio não é só no executivo, no legislativo, não. O brasileiro, infelizmente, está passando pelo Vereador, momento... Só um momento. Pedir assistência, um pouco mais de silêncio, para ouvir o senhor. Pois não. Obrigado. O Brasil está passando pelo momento que, infelizmente, ninguém mais acredita em ninguém. Isso é uma falta de confiança no próximo, né? Isso vai do legislativo, do executivo, mas eu volto a dizer, e aí, Luiz, e os demais que estão de verde, que foi uma coincidência, né, Maraú, esse verde, mas muito, muito positivo esse verde, porque temos que ter esperança sim, temos que tentar melhorar, temos que buscar. E aí cada um de uma forma, cada vereador, vereadora, cada um de uma forma aqui reivindicando, prefeito, esse aí vai passar, que daqui a pouco sai, entra outro. Agora, o que não podemos é travar, o que não podemos é engessar o município, porque vai ser preciso trabalhar a reforma precisa entrar, na sequência precisa sim, aí nesse ponto eu sou bem prático, precisa sim fazer um concurso, há necessidade, até porque também foi trabalhado essa situação, previdência e concurso, e o concurso é o nosso oxigênio, precisa entrar servidores, até porque muitos
muitos já estão muito próximos da aposentadoria, não são poucos. Então tem que fazer uma coisa de cada vez, desde que aquelas situações ao qual o servidor não tenha ganho agora, que seja garantido, e aí a garantia próxima, ainda esse ano, que seja trabalhado esse PCC e olhe para essas classes. O que a gente não pode é querer que diminua, tire de algumas categorias que está tendo reajuste, né, com seus méritos, né? A gente não pode olhar para o coleguinha lá em cima que está melhorando e tentar ele puxar para baixo, não. Nós temos que buscar melhoria para as nossas categorias, para todas elas sem exceção, cada uma dentro do seu parâmetro, dentro de uma condição que o município não inviabilize o município ao ponto de não ter condições lá na frente de não pagar folha. Porque já aconteceu isso no município, de dar reajuste e travou e teve atraso de salário. Infelizmente já aconteceu. Então que isso não se repita. Então vamos trabalhar com paciência, todos os vereadores aqui, o único pensamento é querendo que essa reforma entre de uma forma que seja bom para todos, e para aqueles que não seja bom a primeiro momento, mas que o PCC venha bem próximo, que o PCC venha até setembro, que foi isso, o vereador Valdinho, que até o vereador Valdinho perguntou se o prefeito garantia que até setembro vinha uma certa situação, e essa situação do PCC também, que a gente quer que venha logo, até porque há essa necessidade, tão quanto importante que é a reforma, presidente, também é esse PCC. Muito obrigado, boa tarde. Vereador Nelsinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência, saudar a imprensa aqui em nome do nosso amigo Gel, Diário Penedense, saudar o presidente do Sindicato de Servidores Públicos aqui, o amigo Luiz, que tão bem usou da palavra, saudar a minha amiga e irmã, ex-presidente do sindicato, Ana Flávia, aqui presente, e em nome delas eu saudo todas as mulheres aqui presentes, e em nome de Luiz, salvo todos os funcionários públicos que estão aqui. Infelizmente, eu não estou vendo aqui algum homossexual para saudar também essa classe, né, que poderia ter alguém presente aqui. Mas, senhor presidente, eu gostaria de iniciar minhas palavras baseando-me nas palavras do presidente, que também fez a sua retórica aqui na tribuna, e esclareceu sobre a cronologia de luta e de sofrimento que vem passando o servidor público, não só, senhor presidente, senhores vereadores, atrás dos seus direitos, mas também em busca do devido respeito, da devida atenção. Antes de entrar no mérito de qualquer projeto, senhor presidente, eu quero aqui registrar o meu profundo entristecimento com o fato do presidente do sindicato eleito pelo servidor público, um sindicato que tem história em Penedo, que tem uma sede bonita, que já teve inúmeras ações importantes aqui na cidade de Penedo, um funcionalismo maduro, né, competente, o servidor de Penedo é competente, e que vem sendo, senhor presidente, desprezado há anos. O novo presidente do sindicato, senhor presidente, não foi recebido pelo prefeito até hoje. Já passou data base, já passou data baixa, data alta, e não teve jeito de ser recebido pelo prefeito. A ex-presidente, que eu também acompanhei o seu desempenho, passava pela mesma dificuldade. E foram poucas as vezes
que foi recebida pelo prefeito. E às vezes que foi recebida, acordou determinados assuntos, inclusive assinado em ata, não é isso, Ana Flávia? E depois o prefeito dizia que tinha acordado com ela e ela que não tinha cumprido. E eu tinha que ouvir isso e a verborragia dos aliados do prefeito a dizer que isso era verdade. E hoje, nem sequer recebido o presidente foi. Com todo o respeito que tenho ao vereador Billy Marques, mas é o vereador que é líder da bancada e que aqui há algum tempo eu pedi, solicitei, com todo o respeito que eu tenho, vereador Billy, já que Vossa Excelência tem uma aproximação grande com o prefeito, além da bancada dele, o senhor é amigo, por favor, faça com que o presidente do sindicato seja recebido pelo prefeito. E eu vou parar até de criticar o vereador Billy, porque o vereador Billy nunca me respondeu, porque nunca conseguiu. E eu acho que ele tem até vergonha de citar esse exemplo. Porque realmente, gente, é um absurdo. Imagine um vereador se comprometer em levar um presidente do sindicato para conversar com o prefeito e não conseguir. Imagine a situação que a gente não fica. Então são 6, quase 7 anos, senhor presidente, sem reajuste. E tem um discurso de crise, que é um discurso que vem batendo nos ouvidos de todos os dias. Mas como é que se justifica a crise, minha gente? Se aqui, nessa casa, foi aprovado, inclusive por mim, que a legislação, ela pede para que a Câmara de Vereadores ela aprove reajustes dos próprios vereadores de legislatura em legislatura. Então, na legislatura passada, nós aprovamos um reajuste dos vereadores para essa legislatura. E como o efeito é cascata, vem prefeito, vereador, secretário, o aumento do prefeito, do vereador e do secretário, todos esses tiveram reajuste também. No segundo mês, a gente cancelou o reajuste dos vereadores. Por quê? Por conta da crise. Porque seria uma imoralidade essa Câmara pagar mais R$2.000 por vereador, quando nós estávamos vivendo uma crise. Mas o salário dos secretários e do prefeito e do vice não foi cancelado. E é inconstitucional, porque o secretário ganha igual o vereador e não pode, ele só pode ganhar 70%. E como o secretário ganha 8, aí vem o segundo escalão. Aí vem a reforma administrativa. 4.900, 3.800, não sei quantos cargos de 2.800, não sei quantos cargos de 4.000. Como é que se justifica a crise? Como é que o presidente do sindicato não é recebido para tratar sobre perdas salariais, reajuste de salário de R$1.000, perda baseado na inflação, quando nessa mesma casa chega um projeto onde um montante de cargo comissionado, como um todo, não é um impacto novo, é como um todo, custa em torno de R$800.000 por mês. Como é que se pode falar em crise? Como é que se pode falar em crise de país, crise de Penedo, crise de Alagoas, quando só de cargo comissionado o prefeito quer gastar R$800.000? Existe alguma justificativa? Não existe, minha gente. Não existe. Então, esse projeto, gente, está aqui. Nós fizemos um acordo aqui, eu vou ser breve, senhor presidente, para poder concluir e não ultrapassar meu tempo. Chegou esse projeto, a diferença de tratamento entre o comissionado, entre o efetivo, é gigantesca, mas antes de tratar o mérito da questão, a gente tinha que tratar a legalidade. Então, aqui, numa reunião feita aqui, nós fizemos um acordo, onde pediríamos, e isso aconteceu, a gente pediu, ao procurador da casa que nos fizesse um parecer jurídico sobre o projeto. E pasmem, o procurador jurídico da casa fez um grande parecer, e esse parecer jurídico
torna, né, ele observa diversos artigos desse projeto inconstitucionais. Diversos. E antes vinha para cá um projeto e dizia que o projeto era feito pela Procuradoria, e porque era feito pela Procuradoria, não precisa, a gente poderia votar cego, de olhos vendados. E esbarrou num parecer jurídico aqui do procurador, que muito bem elaborou um parecer, e muitos artigos estão inconstitucionais. Então, nós temos que, primeiro, tirar a inconstitucionalidade do projeto, primeiro de tudo. Eu não sei ainda o que é que os vereadores estão pensando em fazer, mas algo precisa ser feito. Eu não sei até retirar esse projeto para que seja consertado pelo prefeito, porque tem muitos artigos inconstitucionais, e a partir daí, gente, a gente sentar para poder ver o mérito da questão e a gente conseguir fazer pelo menos um balanço onde não fique o céu para os comissionados e um inferno para o efetivo. Pelo menos a gente deixar um meio termo aí, que eu acho que todo mundo aqui vai concordar em prestigiar um pouco os efetivos, diminuindo um pouco a carga do comissionado nas finanças do município de Penedo. Então, eu gostaria, eu ainda não sei o que é que vai ser, o que é que vai se proceder daqui para frente, como é que vai se dar o projeto em virtude desse parecer jurídico, mas creio eu que esse projeto tem que ser reformado. Aqui não chegou ainda, que o vereador Fagner, eu acho que vai tocar no assunto, o impacto financeiro dessa reforma, que é um impacto obrigatório, que tem que chegar para ser votado esse projeto. Então, certamente, eu quero ouvir do líder do governo, do presidente da casa, do coordenador, do líder da bancada da situação, qual vai ser os próximos passos a tomar, mas eu acho que o melhor passo é retirar esse projeto para que seja consertado pelo prefeito, e aí, no novo momento, ele manda, e que ele mande um projeto mais equânime para todos, que não tenha essa diferença tão grande de tratamento entre comissionados e efetivos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador é Billy Marques. Eu tenho 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, peço permissão a vossa excelência para cumprimentar a assistência, a maioria dos interessados no programa que ora desenvolvemos e os debates que fazemos nesta casa. O nosso presidente Luiz, quando veio falar em primeiro plano, ele falou sobre database. E eu quero dizer ao Luiz que ontem, na nossa reunião, uma das coisas que os vereadores perguntaram, inclusive vereadores de oposição que estavam com a gente, não o vereador que me antecedeu porque não participou, mas o vereador Valdinho Monteiro, o vereador Fagner Matias, debateram o assunto. O vereador Roberto da Farmácia estava presente, e uma garantia que o prefeito Márcio Beltrão deixou bem claro é que a database, isso quando foi requerido, tanto pelo procurador que estava presente, quanto pelo jurista desta casa, doutor Bruno, é que a database continua a mesma. Ele faz questão de que, passada toda essa fase de reajuste de conduta e da discussão deste projeto em tela e do projeto do PCC, a database continua sendo respeitada, que é maio. Então, não precisa ter problema nenhum quanto a isso. Hoje eu tive a oportunidade de amanhecer, viu, presidente Luiz Dantas, batendo até uma bolinha com os garis. E foi realmente um dia muito interessante. Eles deixaram de trabalhar hoje, né, somente alguma parte da cidade, no final do dia, vai ser recolhido o lixo, sobretudo onde tem que ser retirado, e eles passaram o dia hoje uma folga merecida. Realmente a gente sente falta dos garis quando ele não passa nas nossas ruas, né, para recolher o nosso lixo.
é tão importante que se passar 2, 3 dias, todo mundo reclama. É realmente uma classe muito importante e que devemos valorizar, além de eles precisarem ser verdadeiros atletas, sobretudo os que correm atrás do caminhão de lixo o dia todo. É uma coisa, sinceramente, que poucos conseguem fazê-lo. Foi tocado aqui também que, quando a nossa previdência própria fosse votada, como foi, e ela, graças a Deus, está muito bem, como a gente a pensava, e está realmente muito bem, possivelmente é a previdência própria mais sólida de toda a região de Alagoas e mais de Alagoas, Brasil afora. Vereador, peço assistência mais uma vez, que não interrompa o vereador que está na tribuna, porque senão vou terminar a sessão e vai ser pior para todo mundo aqui. Senhor presidente, Pois não. Eu já estou acostumado com isso, porque não todos, mas existem umas figurinhas carimbadas que realmente têm uma cisma comigo. E eu tenho 22 anos de legislativo e pode ter certeza, nunca na minha vida joguei contra o servidor. Tivemos embates, mas embates que com o passar do tempo se mostraram preciosos para a gestão e para a dignidade dos senhores servidores. Mas é impossível que algumas pessoas não tenham uma indiferença comigo e eu já não estou levando em consideração, muito embora precisamos ter o respeito recíproco nessa casa. O concurso que a gente precisa fazer vai existir. E vai existir porque ele vai fortalecer ainda mais, não somente a previdência própria, que já anda boa de pernas, mas vai contribuir para a fortificação da própria luta trabalhista. E quero dizer também que, apesar de ter sido dito aqui, que existem cargos comissionados demais e que o prefeito aproveita-se dos cargos comissionados e que dá aumentos, etc. e tal, isso não é verdade. O prefeito, na reforma administrativa, está tirando cargos comissionados e colocando mais cargos efetivos. Ele está deixando, suponhamos, 400 cargos comissionados para 280 apenas. É o contrário do que dizem a respeito do Executivo Municipal, que está se despindo de qualquer vaidade para atender aos reclames de Penedo. E olhe que o prefeito municipal de Penedo só tem 1 ano e meio de governo. Ele está preparando Penedo para qualquer um dos prefeitos, ou um que venha a ser eleito, e ele vai trabalhar para que quem vier a substituí-lo possa ter garantia de que fará um grande governo, se necessitar das reformas que ele está proporcionando. E ele está fazendo isso com a consciência tranquila. Eu ouvi aqui também o nosso querido Luiz Dantas dizer que ouve muito nessa casa falar de prestação de contas, todo mundo cobra a prestação de contas do governo municipal e tal. Essa casa não tem falta de prestação de contas do governo, não, gente. Todo mês chega nessa casa o balancete. Os balancetes de cada mês, de receita e despesa, estão aqui nessa casa cotidianamente. O vereador, que infelizmente nem todos entendem, dos códigos de contas públicas, e eu sou um deles, quando quero saber alguma coisa e me debruço nos livros, eu tenho que pedir explicações a quem sabe. Mas, na verdade, aqui ninguém tem o costume de abrir a prestação de contas do Executivo Municipal. Então, não é verdade que o governo municipal não presta contas. Tanto é que o que vem para cá vai para o Tribunal de Contas do Estado e Penedo não tem reclamações de falta de prestação de contas. É uma cidade considerada modelo e um exemplo a ser seguido por outros municípios, segundo o próprio Tribunal de Contas. Alguém me diz se Penedo está em colapso financeiro? Essa foi uma pergunta do Luiz. Graças a Deus não, Luiz. Penedo não está em colapso financeiro, mas muito município aqui, vizinho a nós, está. E no Brasil, não preciso explicar quantas grandes capitais estão em colapso financeiro, que já diminuíram o salário de servidores, que já negociaram com o governo, com os próprios servidores, para dimensionar os próprios salários de cada mês.
Então, graças a Deus que Penedo, torna a dizer, é um oásis no deserto desta dor que o Brasil inteiro atravessa. E isso não é por outro motivo, é por uma administração séria, honesta, que transforma cada real em 2, para que a gente não passe pelo que tem passado muitas cidades em nosso Brasil. E que agora pode piorar, né? Porque a situação financeira que está sendo arrumada para o Brasil, para as entidades, para a educação, para a saúde macaxeira. Então não é coisa de boa aspiração, não. Nós estamos muito preocupados com o governo federal que não decolou ainda. É o pior governo nos primeiros 5 anos do ano de governo no Brasil, dos últimos 50 anos. É uma análise feita pela Fundação Getúlio Vargas e o Brasil ainda não decolou, não saiu do chão e as bolsas e os valores do Brasil estão caindo e não se deve realmente colocar, por enquanto, muita perspectiva de melhoria de repasses para estados, municípios, a despeito do que está acontecendo com as universidades, por exemplo, porque a perspectiva desse governo não é boa. A equipe é ruim e precisa sofrer realmente modificações, né? O matuto e o bêbado que diziam ser o Lula, muitos anos-luz na frente na condução desse Brasil. Ache bom quem achar, ache ruim quem achar, mas é a realidade dita lá mesmo por assessores do governo, quando nós, vereadores, visitamos há poucos dias. E os vereadores que me acompanharam sabem que essa história é real. A reforma no Brasil inteiro, da qual falou aqui o vereador Macaxeira, também é uma realidade. O que estamos fazendo aqui em Penedo, o Brasil inteiro está fazendo para adaptar-se às normas, né, que balançam, mas não caem, e às vezes até caem. Mas a reforma de Penedo está sendo feita com muita responsabilidade e não tende a beneficiar alguns e desrespeitar a outros em termos financeiros, de maneira nenhuma. Isso aqui que nós vamos votar a partir de hoje, eu creio, depois do parecer, é apenas uma parte da constitucionalidade do projeto em si. Vamos dizer se ele é constitucional ou não e colocar para votarmos o projeto e discutirmos, né, a reforma administrativa. Mas nós vamos, e o prefeito considerou que isso é uma realidade, vamos discutir salários de categorias, tintim por tintim, com a força e expressão daqueles que representam as classes trabalhistas aqui, como o vereador Macaxeira, ontem conversamos muito sobre isso, e no próprio gabinete o prefeito disse, na discussão do PCC, vocês têm toda a liberdade e nós iremos conversar, se necessário, com todas as classes aqui, como eu já conversei com algumas, e nós iremos votar a reforma e depois a parte principal, que são os recursos da grade do projeto de cargos e salários. Essa grade, segundo falou aqui o vereador que me antecedeu, essa grade que está exposta aqui no nosso projeto de reforma, ela existe basicamente nesses valores desde muitos outros governos. E há vereadores aqui que participaram efetivamente de outros governos e sabe que no governo que antecedeu o prefeito Márcio, esses valores descritos aqui eram basicamente os mesmos. E ninguém nunca discutiu isso. Então, estamos discutindo uma história antiga. Todo mundo aqui confessou... Vereador Beli Marques, você me permite uma parte? Eu acho que não é o momento. Não, Vossa Excelência... Acho que não é o momento. Não, porque Vossa Excelência se refere a mim, porque eu participei realmente do ex-governo, não é isso? Só que quando eu fui chefe de gabinete... Até agora não permitiu a parte. Permitiu que ele parou. Eu vou permitir. Ele parou e pensou. Ele é gente boa. Mas eu gostaria de dizer que eu fui chefe de gabinete. Chefe de gabinete em Penedo tem salário de secretário, é equivalente. E quando eu era chefe de gabinete, meu salário era R$2.000, hoje ganha 8. É uma diferença muito grande. Não era a mesma coisa não, secretário. Eu recebia R$2.000. É só para te informar. Não é isso que a gente sabe na realidade. Isso a gente pode ver na grade que existe daquele tempo. Mas deixa para lá. Vossa Excelência está dizendo que eu estou mentindo? A gente pode... Não estou dizendo isso. Vossa Excelência pode rever a grade. Pode pegar meu contra-cheque. A gente pode rever a grade. Vossa Excelência pode pegar meu contra-cheque. E Vossa Excelência sabe eu posso pegar que foi essa grade que foi votada lá, por exemplo, mal feita,
que fez com que os servidores ficassem 3 meses no final de 2012 sem receber salários. Estou mentindo? A prefeitura não pôde pagar o que estava descrito ali. Mas deixa para lá. Billy Max, só tem mais um minuto. Muito bem. Essa grade sempre existiu. Se o salário do secretário-chefe de gabinete era R$2.000, então vamos procurar quanto era o salário do professor, certo? E do agente administrativo e do técnico em enfermagem, por exemplo. Vamos comparar para ver qual é a diferença que existe em valores? Então, nós não vivemos num mundo diferente, não. A história administrativa desta cidade e de outras cidades é a mesma, só muda o tempo, né, e as formas das leis, mas a hierarquia sempre existiu e vai existir. O parecer jurídico que foi exarado por essa casa, na verdade foi um relatório jurídico, e nós acatamos como parecer, foi debatido ontem, francamente, entre o representante da Procuradoria, o próprio prefeito municipal e todos os vereadores que estavam lá nesta reunião. E todos chegamos a um entendimento razoável, aceitável, para exararmos um parecer e começarmos a discutir esse assunto. Qualquer outra coisa que venha acontecer aqui, pode acontecer como um pedido de vistas, uma discussão que possa se abrir, mas no debate dos artigos, artigo por artigo, Conclua. que nós iremos fazer, né? Então, nós que participamos efetivamente aqui de todas as discussões, de reuniões da Câmara e extra-Câmara, com a anuência de todos, estamos preparados para fazer, senhor presidente e senhores servidores, o melhor, não é o pior, é o melhor, para que essa cidade e os seus funcionários públicos tenham a garantia de não receberem somente salários em dia, como vêm recebendo, e é o que tem sustentado esta cidade, o seu comércio, na falta de outros rendimentos que a gente já teve na cidade, como no campo industrial, que a gente quer que volte, né, vereador Valdinho? Mas esta cidade tem ajudado, na gestão dela, a sustentar os sonhos de vendedores e compradores dessa cidade. Senhor presidente, quero agradecer o tempo que me foi concedido e dizer que estamos preparados para ordeiramente discutirmos o assunto em tela. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de saber, senhor presidente, porque eu estava aqui fazendo uma parte ao vereador Billy Max e de repente Vossa Excelência pediu para cortar meu microfone. É uma praxe agora cortar meu microfone? Não, porque vereador, existem justificativas. Existem justificativas para cortar microfone no regimento. Quando o senhor estava conversando com o vereador fez a parte, o senhor parou. Na hora que o senhor parou, eu entendi que o senhor já tinha terminado de falar da parte com o vereador Billy. Eu peço a Vossa Excelência que possa me respeitar do jeito que eu respeito a Vossa Excelência. Claro. Porque para cortar microfone, o regimento é bem claro, existem várias prerrogativas. E Vossa Excelência nem sequer me advertiu para poder cortar meu microfone. Então eu peço a Vossa Excelência que me respeite da maneira que eu lhe respeito. Tudo bem. Vereador Fagner Matias. Excelentíssimo senhor presidente, vereadora Raquel, demais vereadores, assistência, internautas, servidores públicos municipais que hoje se fazem presente em busca de valorização para cada categoria, em busca de reparação de muitos anos sem nenhum tipo de reajuste, tentando recuperar as perdas salariais, em busca de igualdade de tratamento diante do Poder Executivo. É muito importante que a gente comece a acompanhar mais todo o processo político do município, para que a gente não tenha que se angustiar todas as vezes em que nos impõe alguma coisa. A gente começa muito a ser reagente. Ontem estávamos aqui na Câmara e a passeata do IFAO chegou aqui reivindicando que fossem liberados recursos
né, do governo federal para a educação, e tive a oportunidade de fazer uso da palavra e falava para aqueles estudantes que a gente tem que brigar pela educação todos os dias, não só quando alguém nos cutuca, quando alguém tira algo de nós. Temos que brigar pela educação todos os dias. Os professores por igualdade, os professores por salário, os alunos para que os professores deem a aula de forma decente, que não seja perdido um minuto sequer. Vamos liberar mais cedo? Não, não vamos liberar mais cedo não, eu quero todo o tempo de aula. Vamos querer de fato que a educação nos seja dada para que o nosso futuro seja diferente, porque é através da educação que a gente vai conseguir isso. Estive ontem reunido, como foi dito aqui, com alguns vereadores de situação e de oposição, com o prefeito, o procurador da Câmara e o procurador do município, o procurador Diego, tratando da reforma administrativa do município. E eu achava que aquela reunião nos serviria para tentar minimizar os efeitos da reforma, já que a Câmara não tem o poder de resolver tudo no projeto, nós não temos esse poder de resolver cada ponto que está lá no projeto. Queríamos nós ter esse poder pela Constituição, mas não temos. Então fomos lá para que ele pudesse resolver. Pelo menos a minha luta era nesse sentido, a minha ida àquela reunião era nesse sentido. Mas o que saiu de lá foi tão somente coisas que aqui a gente poderia resolver. Nada se foi conquistado lá naquela reunião, infelizmente. Muito se pensa que tudo o que acontece é política, e não é. Eu não estou aqui para fazer política, a hora de fazer política é na campanha. O que a gente fizer durante o período que estamos no mandato ou fora dele, é o que vai nos possibilitar os votos. Ou não, porque a gente sabe como é que funciona o processo eleitoral. Mas nesse momento aqui, senhores, eu clamo a cada um que a gente faça política pública, que a gente olhe para questões técnicas, se é constitucional, se não é constitucional, se está no prazo, se não está, cadê a LDO, que não entrou na Câmara, a database, vamos discutir, vamos chamar a responsabilidade. É essa aqui a nossa função. A hora de fazer política, a gente vai fazer, a gente vai para a rua fazer política. Eu duvido que alguém aqui tenha dito, eu quero que você seja meu cabo eleitoral na eleição. Não que eu não queira, mas a eleição não é agora, a eleição é ano que vem. Ano que vem a gente trata de política. Eu fui interpretado naquela reunião como se eu estivesse lá fazendo política. Eu não estou fazendo política. Eu não me posiciono aqui na Câmara para fazer política. O meu posicionamento é esse. Eu penso assim. Por isso, eu vou ter ônus e vou ter bônus. E ponto. E agora, servidores do município de Penedo, população de Penedo, eu clamo a vocês, vamos participar ativamente do processo político, sim, na hora certa de participar. A gente é omisso, a gente só quer saber de si, e agora fica procurando, eita, cadê o meu? E como é que vai ser? Vamos olhar para alguém que diga, você me representa, eu vou eleger você vai lá, eu não vou precisar ir para a rua, bater panela, assoprar apito, não, porque eu sei qual vai ser a conduta que você vai ter. Depois que passa, aí a gente vem aqui reclamar, dizer que não está bom e que quer... Mas agora, aí o cara quer fazer o que quer, porque não foi observado tudo isso que era para ser observado na época da campanha. Então, vamos, na hora da campanha, vamos tratar de campanha, e agora vamos buscar direito, beleza, porque a gente não observou esses critérios antes. Beleza, estamos juntos, vamos buscar direito. Eu, como representante do povo, vou buscar junto, vou buscar o que eu acredito, principalmente. Veio aqui servidor me pedir para questão da produtividade, por exemplo, eu disse, olha, a produtividade do jeito que está, o município não aguenta, isso é fato. Então vamos tentar ver a database, vamos tentar ver o salário base de vocês, e depois ver uma produtividade que seja boa para o município e para o servidor. E não só para o servidor, porque o município não vai conseguir pagar, como foi dito aqui, quando teve aumentos que não eram viáveis serem pagos. A Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê um limite com gasto de pessoal. A gente sabe como é que funciona em período eleitoral. Encharca a prefeitura, o limite, né, tem limite, bota a gente e não quer saber. Beleza.
Mas esses critérios têm que ser vistos, porque esse pessoal é colocado, depois é colocado para fora. Um mês, passou a campanha, já está na rua. E os servidores não. Então, qualquer coisa que seja feita com o servidor, ela tem que ser feita com responsabilidade. Tem que ser possível de pagamento. Então, a gente tem que buscar o possível, mas buscar sim. E a gente está disposto a fazer isso. Eu solicito, senhor presidente, desde já fiz a solicitação na sessão passada do cargo dos servidores comissionados do município e os seus respectivos salários. Só que eu acredito não ter chegado nessa casa ainda. Essa informação não foi lida, pelo menos no expediente, eu não observei. Não chegou. Eu fiz o requerimento, mas eu não iria apresentá-lo, acreditando eu que a gente conseguiria avançar com essa reunião com o prefeito, principalmente do plano de cargos e carreiras, que é o que todo mundo quer ver como é que vai estar. O que o prefeito disse ontem é que vai mandar gradativamente, de algumas categorias inicialmente, vai priorizar umas, vai mandando a partir de fevereiro. E como eu achava que a gente ia conseguir setembro, a partir de setembro, categoria por categoria, não vai ser um processo, não vai ser um PCC geral, vai ser um PCC, segundo o prefeito, por categoria, e vai mandar uma categoria, depois manda outra. Pelo menos foi isso que nos foi dito nessa reunião. E aí, senhor presidente, a lei federal ela impõe o impacto financeiro. O projeto já deveria conter o impacto financeiro, como foi dito, vereador Nelsinho. Então, esse projeto, ele não deve ser colocado em votação antes que o impacto financeiro esteja junto do processo, porque vai dar nulidade no processo legislativo. Haja vista que é uma lei federal que impõe que o projeto que verse sobre aumento de despesa, salários, ele tem que vir com o seu respectivo de impacto financeiro para que ele possa ser avaliado e assim então o projeto ser votado. A gente teria muitas modificações para fazer, mas eu acredito que a comissão já fez algumas e agora nos cabe analisar como foi que foi feito de fato essas alterações, para daí sim a gente pensar em votar depois que o parecer técnico dessa casa chegar. Por fim, senhor presidente, eu clamo... Nobre vereador, me conceda uma parte depois quando concluir. Pode falar. Não, só gostaria de complementar a fala de Vossa Excelência, que está certíssimo no seu ponto de vista, mas eu gostaria de esclarecer, na verdade, não precisa esclarecer, minha gente, porque todo mundo aqui sabe essas coisas. Mas é sempre bom repetir para que alguém que esteja novato aqui não pense que o vereador Billy Marques acabou de dizer é a regra. Essa prefeitura aqui só tem portal da transparência, passou 4 anos sem portal da transparência, só tem portal da transparência porque eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal e um juiz federal obrigou o prefeito a colocar portal da transparência. Esse negócio de balancete chegar aqui, isso é tudo conversa. A prestação do Bom Jesus de Navegantes aqui, ele entregou o promotor aqui, nunca chegou. E eu já pedi aqui mais de 30 vezes e nunca chegou. Aí vem dizer que vem balancete, é conversa, não vem nada. Pode prosseguir, senhor novo vereador. Por fim, senhores servidores, eu conclamo aos senhores e conclamo ao povo de Penedo para que nas próximas eleições, quando a gente for começar a tratar de política, a gente se envolva. Que não levante mais a bandeira do eu não faço política, eu não sou político, o sindicato não é político, tem que ser político sim, para que quando chegar os nossos representantes, a gente tenha feito ativamente a eleição deles, para que assim a gente possa não precisar nem cobrar, mas só ver os frutos de uma boa eleição, de uma boa representatividade. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de seguir com a sessão, quero aqui deixar bem claro para os senhores vereadores, a senhora vereadora Raquel, que respeito todos por igualdade aqui. Agora, se tem algum vereador que gosta de aparecer para assistência, que gosta de sensacionalismo, disso, daquilo, isso não me interessa. Faço política do meu jeito. Então, tenho certeza aqui que nunca desrespeitei nenhum vereador e nem a vereadora Raquel. Certo? Passo agora para... Presidente, questão de ordem e direito de resposta. De que, senhor presidente? Vereador.
O Vossa Excelência acabou de se referir a mim aí que... Assim, eu não estou aqui no seu nome. Não, Vossa Excelência só pode ter falado em mim porque eu falei em respeito e eu gostaria de dizer a Mas Vossa só Excelência... deixei aqui bem claro da minha forma, como eu estou trabalhando durante esses 5 meses. Se Não, algum outro vereador queira Bom, eu questionar, quero o direito de respeito que eu resposta estou em tendo, cima da palavra de Vossa Excelência. Eu só estou querendo no final da isso. sessão, o senhor tem. Não, eu tenho um direito. Passe Vossa pra Excelência parte do requerimento. Vossa Excelência vai rasgar o regimento, não vai permitir. Passa a palavra por requerimento. Vossa Excelência realmente não vai permitir meu direito de resposta. No final da sessão, o direito. Vossa Excelência tem que ler mais o regimento. não. Vossa Excelência Também acho. já teve períodos Já não tem, ditatoriais já que não há aqui. sessão. Vossa Cleiton, corta o Excelência, microfone. Vossa Excelência parece que está Já que não tem nenhum requerimento escrito, passa para o requerimento oral. Tem algum requerimento verbal para alguns vereadores? Se não tiver, irei passar. Presidente, Pois não, vereador Macaxeira. eu quero fazer um requerimento verbal, apesar que anteriormente, há umas 3 sessões anteriores, eu já fiz, mas é bom lembrar. A rua Salgado Filho, a rua Salgado Filho travessa a Rua do Sossego. Está precisando de fazer uma limpeza. Aí fazer esse requerimento para o nosso amigo, secretário Moisés, que sempre tem nos atendido, mas eu quero reforçar. Rua Salgado Filho, travessa com a Rua do Sossego, fazer a limpeza da rua. Em discussão, requerimento, vereador Macaxeira. Senhor presidente, eu quero que o senhor me escreva na explicação pessoal, por favor. Em discussão, requerimento do vereador Macaxeira. Em aprovação, vereadores que aprovam, permaneçam nos seus lugares. Aprovado o requerimento. Mais algum vereador? Vereador Billy Marques. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento ao Executivo Municipal, na verdade para a pasta de infraestrutura, para que se faça rapidamente um estudo lá no chamado Ouro Verde, conjunto Ouro Verde, para ver a questão do saneamento básico, apesar de que aquele conjunto foi feito por uma empresa particular, e é particular. Ali no Ouro Verde tem um problema muito sério de ajuntamento de águas e prejudica, inclusive, o chamado litoral e vai até o bairro Santa Isabel. Então, não é um estudo barato, por isso a infraestrutura realmente tem que usar do seu orçamento para fazer um estudo e ver a possibilidade de fazer a própria municipalidade e não esperar mais pelos proprietários que começaram a fundar aquele conjunto chamado Conjunto Ouro Verde, para que aquela comunidade que adquiriu aquelas casas tenha momentos de paz quando algumas tempestades ou chuvas mais fortes caírem, que tem sido um prejuízo muito grande para os moradores daquela região. Em discussão, requerimento do vereador Billy Marques. Em aprovação, vereadores que aprovam, permaneçam nos seus lugares. Aprovado. Mais algum vereador? Vereador Fagner Matias. Senhor presidente, só para reiterar o requerimento que fiz e mencionar a lei que solicita o impacto financeiro do projeto. É a Lei Complementar 101, nos seus artigos 16 e 17, que fala que as regras para a criação, expansão ou aperfeiçoamento em ações governamentais que acarretem aumento de despesa, como é o caso desse projeto, seja enviado para a Câmara o impacto financeiro. Então, é o artigo 16 e 17 e o artigo 5º, senhor presidente, que serão consideradas não autorizadas as despesas, caso esse projeto não venha, o impacto não venha. Então, sem impacto financeiro, mesmo que essa Câmara aprove esse projeto como está, ele passa a ser não autorizado, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o requerimento é para o Executivo, para que ele envie
o impacto financeiro de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou colocar em discussão o requerimento do vereador Fagner. Em aprovação, vereadores que aprovam, permaneçam nos seus lugares. Aprovado. Senhor Mais algum presidente. vereador? Vereadora Raquel. Não, Senhor presidente, essa semana, sexta-feira passada, fui convidada para uma reunião na Palmeira Alta para discutir sobre a água. E esse requerimento, eu gostaria muito que o responsável do SAI mandasse uma pessoa para saber o que é que está acontecendo naquele povoado. Porque a reclamação do povo é grande, ficam mais ou menos 15 a 20 dias sem água naquela comunidade e só passa a ter água quando chega próximo de entregar o talão. Quando entrega o talão, o rapaz, segundo o pessoal, abre as torneiras lá da caixa, então chega a água, mas muito precária mesmo, porque é muito fininha, não dá para encher nem a caixa d'água. Então, gostaria que esse requerimento fosse para o responsável do SAI, que mandasse alguém para ver o que é que está acontecendo. Em discussão, requerimento da vereadora Raquel. Em aprovação, vereadores que aprovam, permaneçam nos seus lugares. Aprovado. Vereador Fagner. Fagner. Já que não há mais nenhum requerimento, se encontra na mesa o projeto de lei 08 de 2019 e vou colocar aqui para votação o parecer da Comissão de Justiça. E vou pedir aqui que o redator de ata leia o parecer da Comissão de Justiça. Já vou adiantar aqui com 2 votos favoráveis a 1 contra. Parecer da Comissão de Justiça, número 08/2019, ao projeto de lei 08/2019. Analisando o projeto de lei em tela e após ter esta comissão pedido e recebido análise da assessoria jurídica do Parlamento Penedense e da própria Procuradoria deste município, resolvemos, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica do Município de Penedo de Alagoas, exará parecer favorável, desde que sejam observadas as seguintes mudanças no texto da lei ora em discussão. Emenda modificativa. Artigo 1º. A estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Penedo do Estado de Alagoas reger-se-á pelo disposto na presente lei, com fulcro no artigo 30º, inciso 1º e 37, inciso 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinado com o disposto na Lei Orgânica Municipal, com objetivo princípio de adequação às necessidades de operacionalização e execução das políticas municipais. Artigo 5º. Inciso 1º. São órgãos de funções de assessoramento e representação. Primeiro, Gabinete Civil. Artigo 8º. Das entidades da administração descentralizada. Artigo 8º. Compreende a administração descentralizada as seguintes entidades e aqueles que vierem a ser criados por lei específica. Artigo 21. Inciso 3º. O Procurador-Geral do Município poderá delegar as atribuições referidas neste artigo. Artigo 21. Inciso 3º. O Procurador-Geral do Município poderá delegar as atribuições referidas neste artigo. Emenda supressiva, parágrafo único. Se ao final dos 90 dias o chefe do Poder Executivo não sancionar a lei, todas as leis a respeito dessa matéria estarão revogadas de ofício. Assim, despachamos esse projeto de lei para que seja submetido à deliberação do plenário, vez que não há impedimento de ordem legal. Sala das Comissões Jornalista Evaldo Araújo, da Câmara Municipal de Penedo, em 16 de maio de 2019. Comissão de Constituição e Justiça. Foi assinado o presidente e o relator favorável. E o
Votos contrários do membro. Vou colocar em votação o parecer. Discussão, presidente. Discussão, senhor presidente. O parecer. Colocar em discussão o parecer da Comissão da Justiça. Está em discussão o parecer. Senhor presidente, Pois não, vereador Valdinho. eu fui o vereador que deu parecer contrário. Existe um parecer técnico aqui da casa, do procurador da casa, vereador Fagner, vereador Nelsinho. E eu acompanho o procurador da casa. Foi corrigido alguns parágrafos, mas se encontra vários parágrafos ainda no entender do procurador da casa e constitucional, né? E eu não posso dar o parecer favorável de um projeto que tem alguns parágrafos irregular. Em discussão, Senhor presidente, vereador Fagner. os artigos e parágrafos declarados inconstitucionais pelo procurador da casa não foram sequer tratados no parecer da comissão. A comissão deveria se posicionar com relação ao parecer técnico dado pela Câmara, pelo procurador. Se tem um parecer informando que tais artigos é inconstitucional, deveria ter alguma argumentação técnica pela constitucionalidade desses artigos. Esse parecer ele tem que ser revisto para que seja colocado dentro dele quais aspectos constitucionais autorizam a aprovação dos artigos, porque sem isso a gente vai ter um parecer técnico da casa no projeto pela inconstitucionalidade, um parecer pela constitucionalidade, sem que tenha embasamento técnico. Haja vista que o parecer do procurador foi todo embasado na própria Constituição. Então, solicito que a Comissão de Constituição e Justiça refaça o parecer no sentido de indicar quais artigos constitucionais que estão autorizando esses artigos declarados inconstitucionais pelo parecer técnico da Câmara. Senhor presidente, eu falei com o Nelsinho já, que era a vez dele. O parecer, pelo que eu vi, o parecer do procurador da casa, ele deu um parecer parcial, não inconstitucional. A conclusão, o que eu li na conclusão na última reunião, não sei se ele já modificou. Já fizeram. O que eu vi na última reunião aqui, ele deu parcial, não comungando com alguns artigos, mas mesmo assim, isso? É porque o parecer ele é bem específico. Ele traz alguns artigos, a exemplo, o artigo 48, parágrafo 1º, e ele diz o que é que relata a Constituição e o motivo pelo qual está declarando esses artigos inconstitucionais. Ao final do parecer, ele fala o seguinte: dentro do exposto, opino pela admissibilidade parcial do projeto de lei. Ele falou, foi um parcial porque existem artigos constitucionais, que esses sim poderão ser votados, mas artigos inconstitucionais. Mas o parecer da Comissão de Constituição e Justiça estão dando como constitucionais esses artigos, mas não está razoando o parecer técnico do procurador. Haja vista essa argumentação técnica, esse parecer técnico, a comissão tem que se manifestar o porquê que não está aceitando o parecer técnico baseado nos artigos da própria Constituição. Então, o parecer tem que retornar para a comissão, para que a comissão refaça o parecer, indicando... Não foi parecer? É porque, mesmo assim, o parecer sendo parcial, cabe à casa aprovar ou não. Ele deu o ponto de vista do jurídico. A gente tem, eu vou ler aqui, parecer número 01. É para ler o parecer? Não é possível, o artigo, o parecer está muito claro. A conclusão é ele melhor. Dá um relatório. Conclusão é melhor. Ele dá, é porque é um parecer técnico. É porque o parecer... Declarando inconstitucionais os artigos. A conclusão é imparcial, o que cabe à casa... O direito é contraditório.
há interpretações. Foi isso que ele quis dizer lá. O direito é contraditório, tudo bem, a gente concorda com isso. Está aqui os artigos que embasou a decisão dele, a opinião dele. Para que a gente dê seguimento a uma votação, tem que ter um parecer contrário, informando quais artigos dá, sim, a condição de serem aprovados esses artigos. Fora isso, a gente vai estar aprovando artigos, ou discutindo artigos declarados inconstitucionais, porque esse parecer ele deve estar junto do processo de votação, haja visto que foi solicitado justamente para embasar o parecer da comissão, e a gente não pode colocar em votação um parecer sem que ele esteja devidamente feito, com um embasamento legal. Em discussão. Senhor presidente. Vereador Antônio Nelson, já tinha... Senhor presidente, sinceramente eu não conheço esse parecer da comissão. Eu conheço o parecer do procurador, que foi um parecer... colocou alguns artigos como inconstitucionais e outros ele disse que são constitucionais. Ou seja, a conclusão, penso que o projeto seja constitucional parcialmente, ou seja, tirando os artigos inconstitucionais. Pelo parecer que acaba de ler a emenda aí, está sendo um parecer geral, como se todo o projeto fosse constitucional, coisa que não é. Mas como eu não conheço esse parecer e gostaria de conhecer, eu peço vista desse parecer, senhor presidente. Porque aí eu gostaria de comparar o parecer da comissão com o parecer do procurador jurídico. Senhor presidente, Vereador Fagner. peço vênias ao vereador Nelsinho. Peço vênias ao vereador Nelsinho, mas o projeto... Está em discussão no parecer da Comissão de Justiça. Isso. Depois a gente vai botar na primeira discussão, aí sim Não. pode ser esse pedido vista. A questão, senhor presidente, é a possibilidade da gente votar um parecer que, ao meu ver, ele não tem amparo legal para que a gente vote. Hoje a gente não tem sequer um impacto financeiro para que a gente possa votar o projeto. Como eu já disse, a lei de responsabilidade fiscal, ela dá como não autorizado a utilização da verba, mesmo que ela seja aprovada. Então, eu solicito que Vossa Excelência retorne o parecer para a comissão, para que ela possa dar um parecer técnico, e, inclusive, a Comissão de Finanças, ela deveria dar um parecer, vir também, haja vista que tem, fala-se de impacto financeiro. Então, não tem como a Comissão de Finanças dar um parecer porque não tem o impacto financeiro, e o relatório, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele está evidentemente, claramente, omisso com relação ao parecer do procurador da Câmara. Tem discussão. Senhor presidente. O presidente da comissão acho que deve se pronunciar, mas como já aí o previsto pedido de vista do vereador Nelsinho, na hora da discussão, já está na discussão, ele já pediu, já antecipou, é preciso que nesse pedido de vista a comissão se pronuncie para reavaliar a situação do que o vereador Fagner confrontou junto com o vereador Nelsinho entre os dois pareceres, porque está uma simbiose aí sem o entendimento se o procurador desta casa deu um parecer ou foi um relatório opinativo, como falou o vereador Júnior do Tó. Então, acho justo e é legítimo o pedido de vista do vereador Nelsinho, uma vez que ele não participou das discussões nas reuniões da comissão. É legítimo, mas fala o presidente da comissão aí e o presidente tem a conclusão final. Senhor presidente. Vereador Hernandes. Senhor presidente, vereadora Raquel, demais vereadores. Fagner Matias, eu concordo tudo que Vossa Excelência falou. Essa casa precisa ter muito cuidado para a gente não votar coisa que não seja ilegal. Então é bom que essa casa ouça, não estou dizendo que o parecer está ilegal, que essa casa ouça o nosso procurador, doutor Bruno, dando um parecer contento para futuramente a gente não fazer aqui essa casa um gafe e ser responsável por uma reforma que venha acontecer a priori. Eu estou de acordo que volte para o procurador dar um parecer definitivo e colocar em votação.
Discussão, vereador Billy. Senhor presidente, o procurador, aliás, o nosso jurídico desta casa, o doutor Bruno, ele fez um relatório a meu pedido. E depois, dentro do próprio relatório dele, ele já foi atendido nas questões que, porventura, confrontavam-se com a constitucionalidade. Isso já foi dirimido. Inclusive, palavras dele mesmo, Vossa Excelência estava presente e a mesa desta casa estava presente na reunião, quando ele acatou, inclusive, vendo o ponto de vista do Executivo e decretos já produzidos e erigidos para questões fundamentais do município de Penedo, tanto ele quanto o procurador do município, doutor Diego, que é funcionário público, né? Doutor Diego é funcionário público como qualquer funcionário aqui. E eles concordaram que da maneira como foi feita a reforma aí para a confecção do parecer, estaria sendo passível de ser discutido o assunto nesta casa. Ora, esse parecer não vai mudar muita coisa, ou quase nada. A Comissão de Finanças não deu o parecer, mas foi convidada a dar. Nada impede da Comissão de Finanças dar o seu parecer. Já está atrasado, porque Vossa Excelência sabe que quando esse projeto foi lançado aqui, eu disse, marcamos, senhor presidente, para quarta-feira próxima, 10 da manhã, reunião com todas as comissões em conjunto, Finanças, Justiça, o senhor lembra? E a Comissão de Finanças até agora não deu o seu parecer. Se bem que nós estamos dando apenas o passo constitucional. O que é que a Comissão de Justiça diz? O projeto pode ser discutido. Esse projeto vai começar a ser discutido depois desse parecer, nada mais do que isso. E não vai mudar nada não, praticamente, porque o parecer está dentro da constitucionalidade. Se alguém quiser um parecer contrário, ou mesmo buscar um parecer do Ministério Público, de qualquer juízo, qualquer justiça melhor do que essa, pode procurar, nada impede. Mesmo pedindo-se um visto, pode buscar. Se houver inconstitucionalidade, aí nós mudaremos. Mas esta comissão se aprofundou no assunto, discutiu, os procuradores desta casa e do município entraram no mesmo acordo que nós entramos para confeccionar esse parecer. De tal maneira que ser contrário qualquer um pode ser. Mas o parecer está dado e nós queremos que Vossa Excelência coloque no plenário para ser apreciado. Senhor presidente, eu estou de acordo que deu a vista ao vereador Nelsinho. Só o parecer e a Vossa Excelência marca a data de volta da discussão do projeto. Eu acho que a gente temos mais cuidado, nunca é demais. Eu conversei com o vereador Antônio Nelson, né, e a gente estava até falando regimentalmente aqui dessa questão, que na hora que ele pede essa vista, ele perde o direito da vista mais na frente, e a gente estava até combinando uma situação aqui para que isso não aconteça, mas ele prefere assim. Eu estou dando a minha opinião. Eu daria a vista a ele, até porque eu me coloquei aqui junto dos colegas, que se a gente votando o parecer, eu pediria a vista do projeto. Eu concordo que dê a vista do parecer da Comissão de Justiça, que eu tenho certeza que o parecer que foi dado pela comissão, a gente participou da reunião junto com os dois procuradores, outros vereadores colocaram, e a comissão não fez nada mais, nada menos do que o que foi conversado lá. Mas é um direito do vereador questionar e é um direito da comissão defender o seu ponto de vista. Eu estou dando a minha opinião. Os líderes podem falar e os vereadores também. Não é? Passa a palavra para o vereador Hernando Pinheiro. Já que o Júnior doutor pede Vossa Excelência também meu voto que dê vista ao vereador Nelsinho, e peço também que passe para a Comissão de Finanças. Como eu faço parte da Comissão de Finanças, do jeito que está, eu voto contra. Para que não... Senhor presidente.
para que nem o vereador Nelsinho, nem o vereador Júnior venham pedir um pedido de vista, eu vou encaminhar agora para a Comissão de Finanças dar o seu parecer. Daí, volta-se de novo para a Comissão de Justiça e a gente vai dar continuidade ao trabalho do projeto. Tá bom assim? Então, senhor presidente, nem o vereador Nelsinho pede vista, nem o vereador Júnior doutor pede vista e fica agora com o parecer da Comissão de Finanças. senhor presidente, Hoje não é vereador Fagner. primeiro que o que ficou combinado lá na reunião, ou pelo menos o que ficou, né, aceito lá, não está contemplando, tudo não está contemplado no parecer da comissão. Né? Foram colocadas algumas situações que não foram vistas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E se por acaso o procurador dessa casa, se ele disse que o parecer dele não tem mais valor, que ele estava equivocado, e que ele diga o porquê. Porque só verbalmente, não, porque ele falou, entrou em um acordo, eu não vi nenhum acordo nesse sentido. Ele manteve o posicionamento dele em relação às inconstitucionalidades do projeto. Haja vista que existem essas inconstitucionalidades, para que a gente dê seguimento tem que ter um parecer contrário a esse, fundamentado, e não somente dizendo que é constitucional. Fica sem fundamento técnico. O projeto já está com a Comissão de Finanças, então, como não tem mais nada a tratar, encerra a sessão e marca para a próxima quinta-feira que vem. O senhor presidente, horário está inscrito regimental. na explicação pessoal.